Boa tarde, povo de Deus. Como estão a passar? Eu estou bem na graça de Deus. É mais um dia de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje vamos falar de uma situação que é muito grave hoje nas pessoas ou nas famílias. Hoje vamos falar muito sobre a questão de casamento. Hoje estamos a ver muitos casamentos se separar de qualquer maneira, se nós percebermos o que está a causar isso. E hoje vamos tentar descobrir a verdade, por que isso está a acontecer nas famílias. Meus irmãos, eu fui perceber que, de verdade, a falta de conhecimento dos casais é o que está a criar problema no casamento. Porque se nós tivéssemos um conhecimento, eu tenho certeza de que o casal poderia se preocupar em saber por que isso está a acontecer, por que não há alegria, por que não há a pureza, por que não há a fidelidade no nosso casamento. As duas pessoas poderiam mesmo se preocupar com isto. E hoje eu trago uma reflexão a dizer o seguinte, que o casamento, meus irmãos, não é algo que o homem criou, mas o casamento é algo sagrado, é algo divino. O casamento é algo que Deus planificou. Ele é um Deus de casamento, é Ele que criou o casamento. Não é o homem nada. O próprio Deus é Ele que criou o casamento para que as duas pessoas eles vivem juntos, formando uma família. E o plano de Deus, Ele não queria ver a separação na família. Mas hoje em dia nós vivemos muitos casamentos separados e nós vimos muitas crianças nas ruas, sem pai e sem mãe. Você pergunta, onde está a sua mãe? Onde está o seu pai? A pessoa acaba de não saber onde estão essas pessoas, porque eles entenderam, se relacionaram, casaram, ora, namoraram e fizeram filho, sem saber o que estavam a fazer. É errado. Se eles tivessem conhecimento, não poderiam separar. Por isso eu falei que precisa as duas pessoas ter um conhecimento que o casamento não é algo de brincadeira, mas é algo que vem da parte de Deus. Se nós termos este conhecimento, que é algo que vem de Deus, eu tenho certeza de que nós não íamos separar de qualquer maneira. E nós precisamos... É um assunto mesmo, de verdade, muito assim. Mas por que isso está a acontecer? Por que isso está a acontecer? Nós devemos ter a solução. E esta conversa, meus irmãos, vamos conversar mesmo, se dar certo, todo ano vamos conversar com isso, até que muitas pessoas, eles voltam nos seus familiares, até que as pessoas que talvez ainda não casaram, que eles criam uma condição de ter conhecimento em primeiro lugar. Porque aqui há falta de conhecimento nas pessoas. Os que ainda não casaram e os que estão dentro do casamento. Se eles tivessem um conhecimento, eu tenho certeza de que as pessoas não iam separar. E agora vou ler o Hebreus capítulo 13, versículo 4, que fala da questão do casamento. Diz a palavra do Senhor: o casamento deve ser honrado por todos. E todo o casamento deve ser mantido puro, porque Deus vai julgar aqueles que são sexualmente imorais e adúlteros. Aqui nós vimos esta carta de Hebreus a nos explicar que o casamento deve ser honrado. Quando diz que deve ser honrado, tem que ser respeitado. Nós precisamos respeitar o casamento. Por isso eu falei que se as pessoas tivessem um conhecimento que o casamento é algo que vem de Deus, as pessoas não iam se separar de qualquer maneira. Mas por falta de conhecimento, as pessoas acabam a se separar.
E são as duas pessoas que têm que se respeitar, que têm que respeitar o casamento. Não é um trabalho de uma pessoa, porque às vezes nós podemos culpar um lado que você que tem que fazer isso. Eu tenho visto isso. Ah, você que é homem que tem que amar, você que é mulher tem que... Não. Tem que ser as duas pessoas. Estar preocupado. Tem que ser preocupação das duas pessoas. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Hoje vimos muitas pessoas, eles lançam pedra para as outras pessoas. Nós julgamos os outros. E nós não olhamos a nós mesmos. Esse é o problema que eu já notei hoje. As pessoas sempre estão atentos em olhar as falhas das outras pessoas. E ninguém conseguiu ficar olhar nas suas falhas. Muita gente está sempre olhando nas falhas das outras pessoas. Não olha nas suas falhas. Este é o problema. Nós devemos respeitar o casamento. O casamento tem que ser respeitado com as duas pessoas. Precisamos respeitar. Não é o trabalho de uma pessoa, nada. É trabalho das duas pessoas. Nós precisamos respeitar o casamento. Porque é algo sagrado. Vem de Deus. Não vem do homem nada. É algo sagrado. Se é algo sagrado, nós precisamos saber que o dono, ele quer que não haja separação. Por isso nós devemos buscar Deus no meio de uma família. Sabe, quando Deus não está no casamento, é mais fácil o casamento se destruir. Mas se nós termos conhecimento deste Deus, se nós confiarmos neste Deus, Deus vai suportar o nosso casamento. Deus vai manter o nosso casamento. Muitos casamentos estão separados porque eles não confiam em Deus. Eles não conhecem a verdade. Eles não sabem que o casamento é algo de Deus. Se as pessoas tivessem o conhecimento de que o casamento é algo que vem de Deus, as pessoas poderiam entregar os problemas ao próprio Deus. É o que nós devemos fazer. E nós vimos muitas famílias separadas. Esta é a pequena mensagem que eu trago nesta manhã, mas vamos falar mais sobre casamento, porque tem muita coisa que nós precisamos saber. Hoje vamos mexer agora em questão de respeitar. A primeira coisa é respeitar o casamento, mas para você respeitar o casamento, tem que procurar saber quem é o dono disso, quem colocou isto neste mundo. É a primeira coisa que nós devemos saber, buscar conhecimento em primeiro lugar. Se isso que estou a fazer está certo ou não. O que eu tenho que fazer para manter o meu relacionamento? É o que nós precisamos fazer. E nós vamos abordar isso até que nós chegamos ao ponto de nós termos o conhecimento. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.